MEI tem que declarar e pagar o imposto de renda pessoa física, além do imposto do MEI, que ele já paga mensalmente em determinadas situações, dependendo muito do valor que é pago a este MEI ou do quanto de nota fiscal dessa MEI é emitida em todos os meses. A partir de um certo valor, e você vai descobrir nesse vídeo qual é esse valor, quanto que tem de imposto a pagar, o MEI sim tem que declarar anualmente o imposto de renda pessoa física e pagar. Por que que isso acontece? Porque a MEI é uma empresa diferenciada, é uma empresa confundida quase com a pessoa que está ali prestando serviço, né? Um microempreendedor individual. A MEI, por ser uma empresa, emite uma nota fiscal e, a depender do ramo de atividade, se é em serviços, se é em transportes ou se é em comércio, existe um valor mensal de imposto a pagar que engloba tudo: INSS, ISS, ICMS. Então, todos os impostos do MEI na versão simplificada, que são com custo muito reduzido, vão variar entre R$ 67,00 por mês, R$ 71, R$ 72,00 por mês. Um valor bem baixinho, independente se esse MEI faturar R$ 3.000 no mês, R$ 4.000, R$ 5.000, R$ 6.000 ou R$ 7.000 por mês. Cuidado se faturar 7, hein? Porque vai estar passando do limite do MEI, eu vou explicar também aqui nesse vídeo. Então o grande ponto é, a empresa já paga o seu imposto. Uma vez que esse imposto é pago, tudo o que sobra dentro dessa MEI depois de pagar as despesas é lucro. O lucro pode ser distribuído para a pessoa física, que não é a empresa, é o CPF, sem qualquer tributação de imposto de renda pessoa física ou qualquer outro imposto. Então é uma transferência de dinheiro limpa, entre aspas, dentro da lei. Muito bem. Em contrapartida, o que é que o governo exige da MEI? Aqui a gente entra no conteúdo que começa a ficar mais específico. Primeiramente, a MEI deve entregar a DAS-N-CIMEI, que é uma declaração do MEI anual. Nessa DAS-N-CIMEI, o MEI vai informar para o governo, uma vez só, quanto que ele recebeu no total, com as notas fiscais emitidas naquela MEI, durante todo o ano calendário. Nós estamos em 2025 e o prazo para entrega dessa declaração da DAS-CIMEI já está aberto e vai até 31 de maio de 2025. Então, até essa data, além de tudo que o MEI já informou mensalmente e recolheu o imposto nas notas fiscais, ele deve fazer uma declaração unificada de todos os valores recebidos ao longo de cada um dos meses. Por quê? Para quê que ele deve fazer isso? Primeiro, é uma obrigação legal, então não tem escolha. Deve fazer, porque se não fizer vai pagar uma multa de R$ 50,00 por mês que deixou de fazer e mais 2% em cima do faturamento bruto, que tem uma limitação. Ou seja, é custo a mais. Então é multa, é imposição legal. Agora, para você entender, qual a lógica de, além de você já fazer mês a mês, você ainda tem que fazer mais uma vez anual? A lógica é que o governo quer cruzar as informações e conferir. Com muita facilidade, ele quer avaliar se você disse que na soma quando você botou mês a mês lá, a nota fiscal, ele quer conferir aquela soma, vamos supor que deu R$ 50.000 no ano. Agora você pega e faz uma declaração anual e diz que deu 55 mil. Tá diferente o valor. Aí o governo vai para cima de você e diga, me explica, aonde que tá o erro? Qual é a diferença? Porque se você declarou aqui que a mais você errou lá, então já posso te cobrar uma multa por declaração errada. Arrecadação. Sempre arrecadação, gente. Sempre. Fiscalização tem interesse em arrecadar, encontrar furos que você venha deixar. Então não deixa furo. Sabe como funciona, faz certo. Entregou mês a mês? Chegou agora, está com prazo em aberto? Entrega a declaração anual a DAS-MEI. E por que que eu estou num vídeo de imposto de renda pessoa física falando tanto sobre essa declaração da MEI e não entrei ainda no imposto de renda? Você vai entender agora. É porque, como eu já falei para você, o governo cruza dados. O que ele quer nessa declaração anual e na declaração mensal é ver se você estoura o limite. Porque o MEI tem um limite máximo de faturamento no ano. Esse limite ele não é ajustado há muito tempo. Hoje esse limite está em R$ 81.000 por ano desde 2018. Ele não é aumentado. Isso equivale a R$ 6.750 por mês se você receber todos os meses o mesmo valor. Então não é um limite alto. Pode acontecer de você estar recebendo lá 6 mil por mês, de repente você ganha um aumento para 8, e alguns meses é 6, no outro são 8, mas o que interessa é no ano. Se no ano você passou de 81 mil, você está excluído do MEI
e vai pagar o imposto como simples nacional em cima do faturamento com juros e com multa, que é bem mais caro do que aqueles R$70 por mês que você pagava, podendo chegar na casa aí de R$400, R$500 por mês. É bem mais caro. Então toma muito cuidado para não estourar o limite do MEI. Você tem várias obrigações para entregar. Mês a mês tem que emitir nota fiscal. Uma vez por ano essa DAS, MEI. Você tem que entregar. Entregou, o governo cruza os dados, avalia se você ficou dentro do limite de isenção e agora sim o que interessa para o imposto de renda pessoa física. Eu disse no começo do vídeo, o MEI deve declarar e pagar o imposto de renda pessoa física. Primeira coisa, são assuntos diferentes, tá? Declarar é uma coisa e no final ter que pagar o imposto de renda é outra. Você vai entender bem ao longo desse vídeo, mas antes de eu entrar na parte mais específica e profunda desse vídeo, não se esquece de clicar no botão de gostei, se inscrever no nosso canal, enviar esse vídeo para algum amigo, empreendedor, empresário conhecido que possa se interessar por esse conteúdo, porque ele pode ser muito útil, não só para você, mas para o seu amigo, tá bom? Agora sim, entrando de fato no conteúdo, no ponto central desse vídeo. Primeiro, quem é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda? Não é só porque você tem uma MEI que você é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda pessoa física. Não estou me contradizendo com o título do vídeo. Estou dizendo que, em quais situações que, mesmo tendo uma MEI, eu não preciso declarar o imposto de renda pessoa física? Vamos aos números, anota aí e presta muita atenção. Se você recebeu rendimentos tributáveis e tudo que você recebe na MEI, a princípio, está dentro da regra da tributação, então o número é R$ 33.888 faturados no ano inteiro de 2024. Você passou desse limite de faturamento? Passou? Vai ter que declarar o imposto de renda. Se você ganhou rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte, etc., cuja soma foi superior a R$200 mil, dificilmente o MEI vai ter essa situação aqui, receber mais de R$200 mil isento, que é lucro, ao longo de um ano, até pelo limite do MEI, pelo porte da empresa. Caso você possuir, até 31 de dezembro de 2024, uma propriedade de bens e direitos, inclusive terra, terrenos, outros ativos, num valor superior a R$800 mil, você é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda, independente de quanto a sua MEI faturou. Tem outras situações, mas essas são as três principais conhecidas. Portanto, se você está acima do limite de alguma dessas três situações que eu falei, você vai ter que declarar o imposto de renda, sim. A declaração, tem um vídeo aqui no canal que fala mais completo sobre isso, pode ser feita por você, pode ser feita por um contador ou uma outra pessoa que vier te ajudar. É importante que ela seja feita muito corretamente, tá? E aí que vem o grande ponto desse vídeo, depois de descobrir quem tem que declarar o imposto, quem é que vai pagar o imposto de renda. Porque declarar é uma coisa, pagar é outra. Então vamos falar especificamente do MEI. O que eu não falei ainda no vídeo de imposto de renda geral, eu vou falar agora só sobre o MEI, que é um ponto bem importante. Como que é feita essa conta para saber se o MEI vai ter que pagar imposto de renda sim ou não? A gente vai analisar o seguinte. Primeiro, a sua MEI ela é do ramo do comércio, do transporte ou de serviços em geral? Por que isso importa? Cada um desses ramos tem uma presunção de lucro diferente. Vamos falar do serviço. O serviço tem 32% de presunção de lucro. Então, um exemplo aqui na tela para vocês. A sua MEI, ela é do ramo de serviços e ela recebeu R$75 mil ao longo de todo o ano 2024. Está dentro do limite de 81 mil. 32% de R$75 mil vai dar R$24 mil. Como que a gente faz a conta? A gente pega os R$75 mil, desconta 24, vai sobrar R$51 mil recebidos no mês e esses R$51 mil são tributáveis. Eles são sujeitos ao imposto de renda pessoa física, porque aqueles 32% é uma presunção do governo de que foi lucro. Se foi lucro, não tem imposto de renda. Todo o resto tem imposto de renda sim. Então, R$51 mil por ano equivale a R$6.120 por mês. Se você pegar esses 6.120 e jogar na calculadora do imposto de renda no site da Receita Federal, você vai perceber que ela indica que deve ser pago R$ 564,80 de imposto de renda pessoa física. Meu Deus, Eduardo. Tudo isso, sim, tudo isso por mês. A gente está falando aqui tranquilamente de mais de R$6 mil no ano. Isso equivale para essa MEI a praticamente um mês inteiro de recebimento de trabalho. É quase como se você pagasse um 13º para o governo, como imposto de renda pessoa física. Só que, aqui vem talvez o ponto-chave.
onde muitos estão atentos quando fazem a declaração de imposto de renda. E se você não está atento, procura algum contador que faça e que esteja atento a isso, por favor. Não precisa jogar dinheiro fora, não vai pagar imposto quando não precisa. Eu calculei o imposto de renda em cima de 6.120 e eu não coloquei nenhuma dedução. O que é dedução? É quando eu posso reduzir da minha base de cálculo para depois calcular o imposto. O que eu posso deduzir da minha base de cálculo para depois calcular o imposto? Despesas com educação, que tem um limite baixinho, o editor coloca na tela aqui para vocês qual é o valor desse limite por ano, é um limite baixinho, ele de fato não vai fazer muito impacto, e saúde, gastos com médicos, cirurgias, problemas de saúde em geral, poderão diminuir a base de cálculo do imposto. Então a grande dica é, eu espero que você já tenha feito isso em 2024, só que você não fez, não adianta chorar pelo leite derramado. Talvez alguns hospitais e algumas clínicas médicas emitiram as notas fiscais e vai puxar automático para você, mesmo que você não guardou a nota, as despesas. Por quê? Se eu tiver aqui, nosso valor era 6.120 de base de cálculo de imposto de renda, mas eu tive 4.000 de despesa todos os meses, eu vou ficar aqui com 2.000 e pouquinho. Quem tem 2.120 quase não paga imposto de renda pessoa física, quase não paga. Depende de alguns cálculos ainda. Mas entende a diferença? Então, Eduardo, mas R$4.000 por mês é um valor muito alto. É, mas se você tem que fazer uma cirurgia ao longo do ano que te custou R$50.000, já bateu esses R$4.000 por mês, entendeu? Então, fica atento a isso. Se você de fato teve despesa médica ou despesa com saúde, né, inclusive tem vídeo aqui no canal, vai sair vídeo no canal só detalhando as despesas que podem reduzir base de cálculo de imposto de renda, muito interessante para você, assista. Assim você consegue, através de gastos que você já fez, reduzir a sua obrigação dentro da lei de pagar imposto de renda agora, nessa declaração. Entendeu? Ficou claro? Foi um bom vídeo? Você gostou? Deixa um feedback, ficou com dúvidas ainda, coloca aqui nos comentários, porque o meu ponto aqui é, explicamos quem é obrigado a declarar o imposto de renda e quando que deve haver um pagamento, são coisas diferentes. Declarar é uma coisa, pagar é outra. Pagar depende de várias situações, quanto que a MEI recebeu, quanto que a pessoa física tem, quanto que a pessoa física gastou em despesa médica. É uma engenharia, é um cálculo. E assim, imposto de renda pessoa física não é um tema simples, é um tema complexo. Tem mais de um vídeo aqui no nosso canal só sobre imposto de renda, porque praticamente todos os brasileiros são afetados pelo imposto de renda, que o nosso limite para não pagar imposto de renda está muito baixinho, não foi reajustado há muitos anos, e é uma complexidade gigantesca de regras que te dá isenção, que não te dá isenção, etc. Entende? Então, são esses os temas, como eu já falei. Tem dúvida, coloca aqui nos comentários. A gente se vê nesse mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá, tchau!